Vamos começar agora o que seria o tratamento fisioterapêutico das pessoas com Covid-19. Quais são os objetivos? Vamos a trabalhar de forma mais prática quando temos o paciente adiante, quando vemos o paciente em enfermaria. O objetivo principal é que caminhe a locomoção em casa e na comunidade, se é possível, que possa desenvolver atividades básicas da vida diária e atividades instrumentais da vida diária, que a pessoa possa voltar a dirigir e voltar a utilizar transporte público e que possa voltar ao trabalho. Também será muito interessante, muito importante, alívio da dor e também conseguir que a pessoa participe nas atividades recreativas ou esportivas da comunidade. Para conseguir isso, temos que avaliar os problemas. Temos que observar a força dos músculos respiratórios, na força dos músculos esqueléticos, a flexibilidade, a fadiga, a capacidade para realizar exercício, a velocidade da marcha, a capacidade de equilíbrio e a função cognitiva e mental. Que intervenções estarão recomendadas para, a partir da avaliação desses problemas que nós avaliamos, o que vamos melhorar? Deveremos treinar a resistência muscular. Tudo isso com um suporte nutricional. O trabalho de força muscular é bastante ajudado pela dieta, por um suporte nutricional. Então, temos que avaliar se vamos necessitar do nutricionista da equipe interdisciplinar. Vamos treinar a velocidade da marcha, porque é muito importante que a pessoa melhore essa velocidade da marcha para que possa caminhar na comunidade, nos exteriores. Vamos treinar o equilíbrio com circuitos para melhorar esse risco de quedas, essa insegurança quando caminha. Vamos treinar tarefas específicas, tarefas que podem estar comprometidas, como caminhar, levantar e sentar da cadeira, subir e descer escadas. São tarefas que poderão estar comprometidas e que devemos treinar em nossos pacientes, ou seja, um treinamento orientado a tarefas. Vamos fazer também alongamentos para melhorar a mobilidade, para melhorar a amplitude de movimento. Vamos consultar especialistas se detectamos problemas de saúde mental. Podemos falar com especialistas também, com o terapeuta ocupacional. Vamos tentar alívio da dor, aliviar a dor. É um pouco return to play, voltar à vida normal. Igual que os esportistas voltam ao campo, nossos pacientes voltam ao campo, ao seu campo da vida. Aqui nós vamos encontrar um paciente que sofre de uma pneumonia grave, a pneumonia do paciente A. Ele sofre no momento de internação uma pneumonia bilateral de caráter de padrão periférico, padrão alveolar, com áreas de vidro fosco. E no momento da alta ainda persiste as áreas de vidro fosco, um padrão intersticial, mas que melhorou bastante. Um paciente que a gente já fez o tratamento de fisioterapia respiratória, mas que na fase inicial vamos encontrar esse paciente. Ou então encontramos o paciente B, um paciente que precisou de UTI, uma pneumonia muito grave, que ficou entubado muito tempo e que ficou quase 2 meses internado na unidade de terapia intensiva. E ao ter alta da UTI, melhorou bastante, mas que ainda persiste o padrão intersticial, essas imagens de vidro fosco. Esse paciente deveremos iniciar técnicas de fisioterapia respiratória. Quais são as técnicas que nós vamos utilizar? Em primeiro lugar, todas as técnicas serão baseadas na avaliação individualizada do nosso paciente. Cada paciente será diferente. Mas assim, em linhas gerais, vamos ter que reeducar o padrão ventilatório, controlar a dispneia,
melhorar os volumes pulmonares, expandir todo o parênquima pulmonar e melhorar a mobilidade da caixa torácica e, se necessário, realizar a drenagem de secreções. Aqui tem vídeos da CEPA, onde vocês podem encontrar muitos vídeos de tratamento de fisioterapia respiratória, diversos tipos de tratamentos. Vamos começar com a educação do padrão ventilatório, o controle da dispneia. O que queremos é alcançar um padrão ventilatório ótimo, que permita uma respiração mais eficiente. Nos basearemos nas respirações diafragmáticas, umas respirações nasais lentas, a um volume corrente, e vamos fazer que o paciente expire com freno labial, que sopre como se fosse apagar uma vela, porque o que queremos é gerar uma pressão expiratória positiva para evitar o fechamento, o colapso das vias aéreas. Vamos tentar diminuir a frequência respiratória e vamos tentar conseguir que o paciente respire a uma frequência respiratória de 10 a 12 respirações por minuto. Este tratamento, estes exercícios respiratórios, vamos começar em séries de 1 a 2 séries de 10 respirações, evitando sempre a fadiga do paciente e não causar mais dispneia do que ele tem. Aqui também eu coloco um link mais de vídeos. Em seguida, o que vamos buscar, como nós falamos, que o principal problema que pode apresentar esses pacientes é uma fibrose pulmonar, um pulmão rígido que não se expande. Então, vamos buscar melhorar esses volumes pulmonares, expandir o parênquima pulmonar e melhorar a mobilidade do tórax. Como vamos fazer isso? Vamos realizar inspirações nasais profundas, ainda que não máximas, para não gerar fadiga. Realizaremos uma pausa de 3 segundos, uma apneia, com o objetivo de dar tempo a que o ar se redistribua por todo o tecido pulmonar. Vamos buscar essa expansão de todo o pulmão. E vamos fazer, depois dessa pausa, uma expiração até volume corrente, volume de reserva expiratória. Quais serão os exercícios recomendados para conseguir isso? Vamos pedir ao paciente expansões costais em diferentes posições. Vamos pedir que expanda as costelas, que abra as costelas, e vamos realizar em decúbito supino, em decúbito lateral e em sedestação, para poder trabalhar diferentes partes do pulmão. Inclusive, se o paciente não tolera, nós podemos trabalhar em decúbito prono. Vamos trabalhar também expansões costais globais a partir de exercícios de grande amplitude, através dos braços. Vamos pedir ao paciente em decúbito supino que realize movimento de flexão de ombro ou em decúbito lateral, abdução de ombro, para expandir as diferentes partes do parênquima pulmonar. Outro exercício que podemos realizar para melhorar os volumes pulmonares é o espirômetro incentivador, no qual vamos pedir ao paciente que com o bocal corra o ar, puxe o ar para subir o êmbolo até um volume, mas não um volume nem tão suave nem tão forte. O que queremos evitar é o colapso da via aérea e que o paciente não fadigue. E com o aparelho nós temos o incentivo de subir o êmbolo. E logo vamos pedir para o paciente que expire fora do aparelho com freno labial. Muito importante evitar a fadiga. Por isso que se inicia com 1 a 2 séries de 10 respirações, mas sempre segundo a tolerância do paciente. Se é um paciente que se fadiga muito, podemos fazer uma série de 3 repetições, por exemplo, e pouco a pouco nós vamos aumentando. Outro exercício para melhorar os volumes será o EDIC mais
que a expiração a débito expiratório controlado mais fenolabial. Nessa técnica, nós trabalhamos o pulmão supralateral, o pulmão de cima, que é o pulmão que está em uma posição que favorece a expansão pulmonar. Insistindo, temos que fazer dos dois lados, mas vamos insistir e dar mais ênfase no pulmão mais afetado. De todas as maneiras, é importante trabalhar ambos lados, porque os dois estarão comprometidos. Em seguida, vamos falar das técnicas de drenagem de secreções. Como eu já mencionei, vamos trabalhar essas técnicas em pacientes que tenham secreções, ou seja, pacientes com tosse produtiva e não paciente com tosse seca. Vamos trabalhar em pacientes, drenagem de secreções, em pacientes com doenças respiratórias de base que cursam com hipersecreção de forma preferente, ou seja, pacientes com DPOC, pacientes com fibrose cística, bronquiectasia, etc. Esses pacientes, a gente tem que explicar que devem seguir com sua rotina habitual de drenagem de secreções, ou seja, deveremos revisar a técnica de aplicação dos inaladores e lembrar a ordem que deve realizar os exercícios, que será o seguinte: primeiro se aplica o broncodilatador. O que se busca é que o brônquio fique bem aberto para que a técnica de drenagem bronquial seja mais efetiva. Uma vez aplicado o broncodilatador, aplicaremos a técnica de drenagem bronquial. Neste caso, falaremos da técnica de expiração lenta total com glote aberta, ou ETGOL. Esta técnica, aqui sim que trabalhamos o pulmão infralateral. Aqui estamos trabalhando com o pulmão que está abaixo e vamos pedir ao paciente que inspire uma inspiração suave com respiração diafragmática e que realize uma expiração lenta, suave, máxima e prolongada para tentar deslocar as secreções da periferia a uma parte mais proximal, ou seja, em brônquios para brônquios mais proximais. Essa expiração deve ser com glote aberta. Também podemos fazer colocando o paciente, na boca do paciente, ao redor da boca, um tubo para que ele mantenha com os lábios e assim facilita a glote aberta. Mas se não temos esse tubo, nós podemos solicitar ao paciente que mantenha sempre a boca aberta. Em seguida, essas técnicas, igualmente, nós vamos fazer, iniciaremos com 1 a 2 séries de 10 repetições em ambos lados, sempre trabalhando o pulmão, o pulmão infralateral. E essas técnicas, uma vez finalizadas, essa higiene bronquial é o momento em que o pulmão está mais limpo e que podemos aplicar o antibiótico inalado. Logo, existem outras técnicas que são as técnicas baseadas no aumento de fluxo respiratório com glote aberta, segundo a localização das secreções. ETGOL, assim como a técnica de aceleração de fluxo respiratório lento, é uma técnica de embaçar o vidro, são técnicas lentas, onde as secreções não estão tão proximais, mas estão aí na metade do brônquio. Quando já temos secreções em vias mais proximais, vamos fazer a aceleração do fluxo expiratório de forma rápida. E quando já temos as secreções muito próximas, vamos fazer uma expiração forçada ou a tosse dirigida. Aqui seria o esquema. Vocês podem consultar um link no vídeo da CEPAR. Então, quando temos as secreções do pulmão mais profundo, não faremos drenagem, e sim expirações lentas. As técnicas
de expansões pulmonares, e quando temos as secreções, realizamos o Edgol, o drenagem autógeno, e quando temos as secreções em brônquios mais proximais, realizaremos as técnicas de expirações forçadas e a tosse dirigida. Se trata de trabalhar diferentes volumes, baixo, médio e alto, e a diferentes velocidades, lenta ou rápida, segundo a localização das secreções. E, sobretudo, é muito importante não causar dispneia aos pacientes. Revisar sempre a técnica que estamos realizando. Sobretudo, mencionar a importância e o cuidado com a tosse, porque quando o paciente está tossindo, está expandindo, está realizando uma dispersão de todas as gotas. Então, é muito importante que o paciente use máscara quando estamos fazendo esse tipo de tratamento. Assim como nós, fisioterapeutas, devemos usar os EPIs de forma completa. Nós precisamos nos proteger para não ficarmos doentes. O importante é usar máscara, lavagem de mãos, das mãos antes e depois da técnica, tanto o paciente como nós, a desinfecção das superfícies próximas com soluções alcoólicas, ventilar bastante o quarto, inclusive 30 minutos de ventilação. E para expectorar, usar panos de papel que se joga fora em uma lixeira com tampa e pedal. Em seguida, vamos falar sobre a recuperação funcional. O que queremos conseguir? Queremos conseguir que o paciente volte à normalidade, que volte a realizar as atividades da vida diária. Qualquer atividade da vida diária que realiza o paciente é bom para a sua recuperação, exceto ver a televisão, que nós vamos deixar para os momentos de descanso. Então, as atividades, falaremos das atividades básicas, como comer, higiene, o banho, o vestir-se, entrar e sair da cama, os deslocamentos, e também falaremos de atividades instrumentais da vida diária, que são aquelas atividades que já requerem um nível cognitivo, como, por exemplo, manusear o dinheiro, gestão da medicação, utilizar transporte público, manusear máquinas, como pode ser uma lavadora, preparação de refeições, o uso de telefone, etc. Todas essas tarefas é reabilitação. Eu sempre digo aos pacientes que qualquer coisa que estejam fazendo, será reabilitação. Então, é preciso manter esse conceito aos pacientes, para que eles colaborem, participem, sejam ativos e colaborem com o tratamento. Em seguida, vamos fazer o treinamento de força e o treinamento aeróbico. Sabemos que a diminuição da força muscular se relaciona também com uma intolerância ao exercício, a dispneia que apresenta o paciente com COVID. Portanto, vamos fazer um treinamento de acordo com os sintomas. No contexto COVID, vamos treinar intensidades leves. Vamos trabalhar com a escala de Borg em 3 e no máximo 4. Intensidade leve a moderada. Então, vamos começar primeiro leve e seguimos com moderada. Vamos verificar o paciente com a escala de Borg e o oxímetro, evitando que o paciente aumente sua dispneia e que esse trabalho aumente a capacidade aeróbica. Podemos utilizar também o teste da fala. O teste da fala, nós recomendaremos uma progressão em uma primeira fase, nos primeiros 2 meses. Vamos dizer ao paciente que quando esteja fazendo algum exercício, tenha que poder falar de forma confortável. Sua percepção de esforço tem que ser fácil. É a fase inicial.
e buscamos que o paciente tenha aderência ao tratamento e que não sofra. Em uma segunda fase, vamos colocar o paciente com uma certa dificuldade para falar. Já não pode falar tão facilmente. Tem uma percepção de esforço um pouco mais forte. Nessa fase, o que queremos é otimizar, ou seja, queremos que o paciente note que já comece a fazer um pouco de exercício um pouco mais intenso. E a terceira fase já é uma fase mais esportiva, na qual o paciente tem uma sensação de esforço mais forte, muito mais forte, e já nessa fase ele não vai poder falar. E nessa fase nós fisioterapeutas talvez já não entraremos, a não ser que tenha algum paciente que seja esportista. Quais são os princípios do treinamento? Temos que ter muito claros o que é FIT. São as siglas, frequência, intensidade, tempo e tipo de exercício. São os princípios básicos que temos que ter sempre, que teremos que ter em consideração sempre que for pautar um exercício. A frequência, quantas sessões por semana. A intensidade, podemos falar da porcentagem da frequência cardíaca máxima, o VO2 máximo. Caso o paciente tenha feito alguma prova de esforço, podemos falar de cargas, de resistência e progressão, mas tudo isso nós vamos utilizar o Borg ou o teste da fala para intensificar a carga de trabalho. Quando estamos falando de tempo, estamos falando de quanto vai durar a sessão. Pode durar 1 hora, meia hora. Também temos que definir o número de séries e quantas repetições nós vamos fazer por série e como vamos a progredir. Também temos que definir o tipo de exercício, se é um exercício aeróbico, um exercício de força, um exercício de equilíbrio ou um exercício de alongamento. Vamos iniciar o trabalho, sobretudo, iniciaremos com o trabalho de força, porque é o trabalho melhor tolerado o trabalho de força que o trabalho aeróbico, porque o trabalho aeróbico requer uma ampla resposta desde o ponto de vista respiratório. E com o trabalho de força, nós vamos a trabalhar grupos musculares analíticos, podemos utilizar pesos livres, faixas elásticas, garrafas de água, quilos de alimento, ou inclusive o peso corporal com exercícios calistênicos. Vamos poder fazer também exercícios orientados a tarefas e podemos treinar tarefa de levantar e sentar. Podemos combinar exercícios de extremidades inferiores, extremidades superiores e tronco, para evitar a fadiga. Vamos iniciar com 2 ou 3 séries de cada exercício, de 8 a 12 repetições. Se podemos calcular a força, podemos fazer entre os 60% e 80% de uma repetição máxima, de forma progressiva. Mas não vamos nos estressar. Podemos utilizar faixas musculares intermediárias. Vamos dizer ao paciente que tem que chegar a um 2, 4 da escala de Borg e chegar até um 5 e 6 em fase mais avançada da escala de Borg. Vamos pedir ao paciente que descanse entre séries com respirações lentas, com freno labial, como fizemos nos exercícios respiratórios, para poder ensinar o paciente a controlar a dispneia. Passaremos para o exercício aeróbico a partir da segunda semana, aproximadamente. Se recomenda exercícios que impliquem grandes grupos musculares, como podem ser o subir e descer escadas, caminhar, marcha estacionária e o baile, a dança. Seguimos com essa intensidade leve, que vai progredir para moderada, de acordo com a fadiga do paciente, sempre utilizando 3 a 6 segundo a escala de Borg. Podemos utilizar a forma da OMS, que calcula a frequência cardíaca máxima, 220 menos a idade, e utilizar calculando 50
ou 60% da frequência cardíaca máxima. O tempo mínimo de exercício é de 10 minutos. Seria interessante que fizesse um mínimo de 10 minutos. E o ideal, ir progredindo até conseguir 30 minutos ao dia de exercício aeróbico. Além disso, existe outro tipo de exercício que deveríamos fazer, que são exercícios de mobilidade geral, alongamentos para manter uma amplitude de movimento, também exercícios para melhorar o equilíbrio, também técnicas de relaxamento para ajudar a controlar a dispneia, transtornos do sonho, transtornos emocionais, mentais, e também é importante fomentar a aderência, que tudo isso se mantenha com o tempo, sobretudo quando já não temos o paciente conosco, e quando teremos que fazer um teleatendimento. Então, utilizar o teleatendimento através do celular ou computador, e assim podemos utilizar esse meio para motivar o paciente a aderir à atividade física e uma vida saudável. E aqui já entraríamos no campo da educação terapêutica. Bom, eu vou parar aqui e vou fazer uma quarta parte da tradução. E assim, eu acredito que a divisão ela fica um pouco mais coerente, um pouco mais ordenada. Uma primeira tradução com a introdução, uma segunda com a parte da avaliação de fisioterapia, uma terceira com o tratamento e uma quarta parte com a parte de educação terapêutica. Tá bom? Então, até a próxima aula.